A parte do Senhor, meus irmãos, estamos indo para a terceira aula. Que Deus ele possa abençoar a trajetória dos irmãos, a caminhada dos irmãos. Me peço desculpa que eu não consegui liberar a aula já na terça-feira, no mesmo dia. Eu até gravei as duas aulas, mas só que saiu sem áudio. Mas peço que os irmãos assistam a aula, tanto a primeira quanto a segunda, como essa terceira, que será lançada na plataforma. Que na próxima aula, no caso amanhã, segunda-feira, estou gravando aqui domingo, na segunda-feira teremos a revisão do conteúdo da matéria. Estaremos revisando a matéria e o conteúdo, para na próxima semana a gente estar fazendo nossa avaliação. Peço aos irmãos que ainda não entregaram a sua documentação, que vocês entrem em contato com a secretária Monique para poder passar as informações. Peço aos bolsistas que não faltem, toda falta ela tem que ter uma justificativa. Peço a compreensão dos irmãos e nos ajude também a crescer também, compartilha, convida pessoas. Eu acredito que da data de hoje até dezembro estamos com a turma aberta para as pessoas entrarem. A partir de janeiro todo mundo sabe que os irmãos irão pagar um valorzinho considerável, o valor de R$ 25 mensal, para os irmãos dar continuidade. Amém? Que Deus ele possa abençoar. Amaltíssimo Deus, eterno Pai, eu te peço que o Senhor possa nos capacitar através dessa aula, que possamos ser tocados, que a sua palavra possa nos renovar, possa nos restaurar. A tua palavra é cura, a tua palavra é poder. Pai, capacita cada aluno com entendimento, com graça e com sabedoria. Amém? Vamos lá. Terceira aula, o conhecimento de Deus. Como conhecemos a Deus? Iremos falar sobre o assunto revelacional, sobre o tratado de Deus. Será que o ser humano sozinho consegue conhecer a Deus? Será que o ser humano tem essa capacidade de conhecer a Deus? Será que o ser humano tem essa inteligência, essa força para conhecer a Deus? Como conhecemos a Deus? A Bíblia mostra que não. Para maior que seja a inteligência e o esforço humano, a nossa mente é limitada demais para compreender plenamente quem Deus é. O escritor cristão alemão disse uma frase que resume isso muito bem. Um Deus que pode ser completamente compreendido não é realmente Deus. Um Deus, ele é reconhecido justamente por essa grandeza. Se ele for totalmente compreendido, ele não é Deus. Então, o ser humano, por mais inteligente que seja, por mais sábio que seja, ele não tem a capacidade de conhecer a Deus na sua totalidade. Deus está muito acima de tudo que existe no universo, inclusive do próprio homem. O Salmo 139 é um exemplo de louvor que mostra como ele conhece e ultrapassa todas as coisas. Mesmo assim, a Bíblia nos convida a buscá-lo e conhecê-lo. O livro do profeta Oséias, profeta Menores, capítulo número 6, verso 3. Mas como é possível conhecer alguém por natureza? Um ser que é difícil ser compreendido. A resposta está na revelação. Deus só pode ser conhecido porque ele mesmo decidiu se dar a conhecer. O teólogo Pomberg afirma que Deus somente pode ser conhecido quando ele próprio se revela, ou seja, o ponto de partida da teologia é a iniciativa de Deus em se comunicar com a humanidade. O ponto de partida está em Deus decidir se relacionar com o homem. Entende? A partir do momento que Deus cria Adão e a partir do momento que Deus cria Eva, é Deus decidindo se revelar a Adão e Eva e é Deus decidindo se relacionar com Adão e Eva. Então ele está acima de todas as coisas. O Evangelho de João diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Isso significa que em Cristo Deus rompeu o silêncio e a distância que nos separava dele e decidiu abrir os seus segredos ao ser humano. Por isso, a revelação é o fundamento de toda a fé cristã, de toda a história da salvação. Sem ela, não haveria conhecimento verdadeiro de Deus. E o que significa revelar? No sentido comum, revelar significa tornar conhecido algo que antes estava escondido.
como alguém que conta o segredo. A palavra vem do latim, que significa literalmente tirar o véu. É como fosse uma brincadeira de pique-esconde, né? Com Deus decide se esconder. E dificilmente seria encontrado pela capacidade humana, como nós aprendemos aqui. E aprendemos também que se ele é um Deus que pode ser compreendido, ele não é Deus. Então, a sua virtude de não ser completamente compreendido é o que habilita ele a ser Deus. No entanto, no sentido teológico, a revelação é muito mais que isso. É o próprio Deus se mostrando, se comunicando, se relacionando com a humanidade. O teólogo Parker descreve a revelação como autodesvendamento de Deus. Como autodesvendamento de Deus, tirar o véu, se revelar, decidir se comunicar ao ser humano. O homem ele não tem a capacidade, a ciência não tem a capacidade de descobrir ou desvendar quem é Deus. Deus que decide se revelar não somente para os seres humanos, mas também decide se revelar para a natureza. A revelação e o conhecimento de Deus. O teólogo Luiz Berkhoff explica que a teologia é diferente de qualquer outra ciência em outras áreas. O ser humano estuda e controla objetos de pesquisa. Já na teologia é o contrário, não podemos nos colocar acima de Deus para estudá-lo. Só podemos conhecê-lo porque ele decide se mostrar a nós. Então, tem muitas pessoas que, eu acredito que nós, como cristãos, pregadores do Evangelho, estudiantes, a gente não pode colocar Deus como objeto de pesquisa. Né? Deus não é um objeto de pesquisa. É por isso que o livro, a Bíblia Sagrada, é diferente de qualquer outro livro secular. Porque não tem como você ler a Bíblia de forma científica, o tratando somente como objeto de pesquisa. Para que possamos ler a Bíblia, a gente precisa da presença do Espírito Santo. Por quê? Aprendemos que existe um processo para entender a Bíblia. A Bíblia é um livro revelado por si só, é um livro inspirado, mas também iluminado. Aonde a gente conseguimos ter o entendimento do texto? É através da revelação? Não. Por quê? A Bíblia já é revelação. A revelação, o desvendamento, o cano já foi encerrado, inspirado. A Bíblia já foi inspirada pelos 40 autores. Através da onde que a gente tem um entendimento da palavra de Deus? Através da iluminação. O correto se falar numa aplicação bíblica, tem muitos pregadores, né, que falam, eu tive uma revelação da parte de Deus. A Bíblia já é revelada, ela não vai te revelar mais nada. A única coisa que a Bíblia vai nos ensinar é a trazer os ensinamentos aplicados segundo os autores. Então, o que a gente tem da Bíblia? A iluminação do texto. Existe texto da Bíblia que nós lemos e relemos e parece que nunca fala com a gente, nunca fala conosco. Mas tem hora que aquele texto ele nos prende. Mas por quê? Deus ele traz iluminação do texto, não revelação do texto. Então, toda a Bíblia por si só, ela é iluminada. Sem revelação, nunca poderíamos conhecer a Deus. Mesmo depois de Deus se revelar, não é uma simples razão humana que descobre quem Ele é, mas sim a fé que enxerga o que Ele mostrou. O Espírito Santo ajuda o crente a entender cada vez mais a palavra de Deus e assim crescer no conhecimento do Senhor, como expliquei para os irmãos. Entendam, para não gerar uma discórdia, um desentendimento. Existem 3 processos: revelação, inspiração e iluminação. Aprendemos isso sobre introdução à Bíblia. A Bíblia é um livro revelado, mas essa revelação nos permite escrever novos livros? Não. Não. É inspirado, porque os 40 autores eles foram inspirados sem perder a totalidade do seu conhecimento cultural, científico, teológico, político, mas são inspirados. E iluminado. A Bíblia é iluminada. Então hoje nós temos a iluminação do texto. Qual o período que nós estamos vivenciando da Bíblia? Revelação? Não. Inspiração? Não. Mas iluminação. Amém? Em resumo, não chegamos a Deus pelo nosso esforço, mas porque Ele veio até nós e se deu a conhecer. Não é pelo esforço humano. Não. Mas Ele que veio até nós e decidiu se conhecer. Não é que Deus ele está correndo atrás de nós. Deus, ele cria o ser humano para se relacionar. Entenda
que Adão e Eva percebem que Jesus está andando no jardim porque ele andava no jardim. Se ele andava no jardim é porque ele se relacionava com Adão. Mas a partir do momento que Adão peca, ele vai se esconder. Entende? Então, porque Deus ele cria o homem para que ele venha ter um relacionamento. Revelação geral. A revelação de Deus começa com sua iniciativa. Foi ele que decidiu se mostrar ao ser humano. Essa automanifestação não revela tudo sobre Deus, pois há mistério que continua escondido em seu ser. Entende? E existem alguns textos que são difíceis de entender, que ele não se dá a conhecer, justamente. Mas tem muitas pessoas cometendo grandes erros teológicos e hermenêuticos, justamente para poder tentar desvendar textos obscuros, em que Deus decidiu não se conhecer. Mas abre o suficiente para que possamos conhecê-lo e nos relacionar com ele, como diz em Deuteronômio 29:29. Há coisas encobertas que pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que seguimos em todas as palavras desta lei. Entende? Que existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor, mas não a nós, não a capacidade humana, científica, teológica, hermenêutica, exegética. Toma cuidado. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Silas João Lafalha, que a gente não precisa inventar. Nós estamos numa geração de pregadores que tem mentes brilhantes, tem capacidades criativas extraordinária para poder criar um sermão, montar um sermão. Mas muitas vezes ferimos o texto, porque nós queremos formar ou criar um sermão aonde não tem contexto, aonde o texto é obscuro, aonde não tem uma saída, aonde não tem uma resposta. Por quê? Porque existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor, não a nós. Amém? Então, isso é para nossa orientação. Isso significa que só sabemos quem Deus é porque ele escolheu se revelar. Sem essa iniciativa divina, um homem não chegaria a lugar nenhum. O teólogo Walter Brunelli, teólogo brasileiro, ele tem uma sistemática muito importante que os irmãos possam aderir, teologia sistemática pentecostal. Assume bem, a revelação de Deus é uma comunicação pessoal entre ele e o homem, através do qual ele se mostra não como uma energia cósmica. Deus não é uma força, mas como ser pessoal. Ele é uma pessoa que ama e deseja ser amado. A teologia costuma dividir essa revelação em dois tipos: revelação geral e revelação específica. O que é revelação geral? Revelação geral é a forma como Deus se manifesta em todos os seres humanos, em todos os lugares, em todas as épocas. É chamada também de teologia natural, porque pode ser percebida fora da Bíblia, por meio da razão, da consciência e da própria criação. Teólogo Erickson, 2015, página 139. Ela pode ser entendida em três dimensões principais da natureza. A criação é uma obra de arte que reflete algo do Criador, como diz o Salmo 19:1. Os céus se manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O universo revela a ordem, beleza e propósito. Isso aponta para um Criador inteligente. Jó 12:9 declara: quem não compreende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? A Bíblia mostra que Deus não só criou, mas também sustenta tudo que existe. Hebreus 1, versículo 2 e 3. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele continua ativo na história da criação, fazendo com que a vida se mantenha. Na história, Deus não é um espectador distante. Ele conduz os acontecimentos para cumprir seus propósitos. O profeta Daniel, por exemplo, entendeu que cada império que surgia fazia parte de um plano maior. A própria vida de Jesus aconteceu na plenitude de dois tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ou seja, no momento certo preparado por Deus. Ele usou até fatores culturais, políticos e linguísticos, como o helenismo ou a Pax Romana, para preparar o caminho do Evangelho. Como se costuma dizer, nada acontece fora do controle de Deus. Ainda que essa frase popular, não caia uma folha sem Deus permitir, não esteja literalmente na Bíblia, o conceito é coerente com a revelação bíblica. A plenitude dos tempos acredito que seja o maior exemplo de tudo. O período interbíblico de um silêncio profético, houve uma preparação cultural, política, linguística, houve a Pax Romana, houve toda uma preparação. E qual foi o profeta sendo levantado para poder profetizar a voz profética? O próprio João Batista.
né? Ele disse que ele era um preparador de caminho. Ele veio preparar o caminho, ele veio endireitar as veredas. Ele veio preparar o coração dos judeus, dos gentios, para que pudesse ouvir a palavra de Deus. E assim que pudesse ter uma grande conversão, um grande avivamento, onde houve arrependimento de diversas pessoas. Amém? Na consciência humana, além do testemunho externo da natureza, há um testemunho interno no coração humano. Paulo explica em Romanos 1 e 2 que todos os homens têm dentro de si noções de certo e errado, impressa por Deus. Gente, nós somos da descendência adâmica. Somos relacionados à primeira descendência adâmica. Entramos na segunda descendência do segundo Adão a partir do momento em que a nossa velha criatura morre, e permitimos que o Espírito Santo ele faça a obra por completo sobre a nossa vida. Mas a nossa descendência é adâmica. Uma criança ela tem a capacidade de saber o bem e o mal. Ainda que ela não ainda que ela não tenha exemplos pecaminosos, mas todos nós nascemos pecadores. A criança, por mais linda que seja, por mais inocente que seja, é uma pecadora. João Calvino chamou isso de senso de divindade. Ou seja, todo ser humano já nasce com uma noção inata de que existe algo maior. É por isso que ninguém pode alegar a ignorância completa sobre Deus. O problema não é falta de informação, mas a recusa em submeter a ele. Romanos 1, 18 e 20. Rubem Alves explicou isso de forma poética. A saudade é a fome da alma. O ser humano tem saudade de Deus porque ele foi criado para ele. Entenda uma coisa. Hoje nós praticamente vivemos um cenário em que a ansiedade, depressão, a falta de compreensão de sentido tem sido muito grande no cenário atual. Mas toda essa falta que nós, seres humanos, sentimos, esse vazio que parece que nada preenche, você já tentou de tudo na vida, mas ninguém conseguiu preencher como Deus consegue preencher. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos criados para a glória de Deus. E somente Ele tem a virtude, o poder, a essência que possa preencher todo o nosso ser. Uma coisa que eu aprendi, para poder preencher um vazio muito grande, só um ser muito grande. E Deus, Ele é um ser infinito. Ele não é finito, Ele é infinito. O teólogo Ernest Barwink, um grande teólogo, resume a revelação que só funciona porque dentro de nós já existe algo que responde a ela. Assim só percebemos a beleza da arte porque temos senso estético. Só reconhecemos a voz de Deus porque Ele já plantou em nós essa capacidade. A revelação específica, a revelação geral mostra que existe um Criador, mas não é o suficiente para nos salvar. Ela aponta para Deus, mas não explica o plano de redenção. É por isso que Deus também se manifestou de maneira específica e sobrenatural. Esse tipo de revelação não foi dada a todos diretamente, mas às pessoas escolhidas, como Abraão, Moisés e os profetas. Contudo, graças à Escritura, essa revelação hoje está acima a todos. Como diz o próprio apóstolo João, apóstolo do amor. Ele veio para os seus. João vai escrever isso nos evangelhos. Ele veio para os seus, mas os seus recusaram. Mas todos aqueles que aceitaram receberam o Filho de ser filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo ele queira e não pereça, mas tenha vida eterna. Está acessível a todos. Essa revelação específica são para aqueles que confessam, para aqueles que crerem, para aqueles que são filhos de Deus. E aconteceu de várias formas: voz autível, sonhos e visões, anjos, sinais e milagres, profetas, as suas ações simbólicas, inspiração das Escrituras, a forma suprema, Jesus Cristo, Verbo encarnado. Entende que o Senhor se manifesta de várias maneiras? Muitas vezes nós queremos encaixotar as ações de Deus. Tem muitas pessoas que só entendem se Deus falar em sonhos, só entendem se Deus falar por meio de um profeta, só entende se Deus falar por meio da palavra do louvor. Então não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus que decide se revelar a cada um de nós da maneira que Ele quer. Se Ele quiser, Ele vai falar contigo através de anjo. Se Ele quiser, Ele vai falar através de sinais e milagres. Se Ele quiser, Ele vai trabalhar de formas levantando profeta, ou através da iluminação da Escritura, ou na sua volta. Assim como Cristo ele se manifestou
em carne. No princípio era o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele se manifestou. E aguardamos essa segunda vinda. A segunda vinda que ele irá levar a sua igreja. Na primeira vinda, ele se manifestou de forma de carne e osso. Na segunda, ele se manifestará para levar a sua igreja. Somente por meio dessa revelação específica, entendemos que Deus interveio na história para salvar a humanidade. A revelação progressiva, Deus não revelou tudo de uma vez. Ela foi se mostrando aos poucos, em etapas, conforme a humanidade estava preparada para entender. No Antigo Testamento, ele começou a revelando-se como o único Deus verdadeiro, em contraste com os falsos deuses. Depois foi mostrando mais sobre seu caráter, até chegar ao auge da revelação em Cristo. Essa progressividade faz a Bíblia inteira se conectar com uma única história, a história da redenção. O Antigo Testamento prepara o caminho, o Novo Testamento mostra o cumprimento. O que era sombra em Cristo se tornou realidade. O Antigo Testamento é o pano de fundo, é o esboço, é a sombra do Novo Testamento. É a sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento prepara o Novo, né? O Antigo Testamento prepara para que o Novo venha ter o cumprimento. Então, eu acredito que todos os personagens do Antigo Testamento é uma preparação para a manifestação de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, todos os personagens do Antigo Testamento apontam para Cristo. Todos os personagens do Antigo Testamento é uma imagem de Cristo. Amém, irmão? Como uma criança que aprende o primeiro alfabeto antes de chegar à literatura, assim Israel recebeu as primeiras lições, e com Cristo a revelação se tornou plena. A revelação do Antigo Testamento. Quando falamos em revelação do Antigo Testamento, estamos tratando de maneiras plenas quais Deus se deu a conhecer ao seu povo antes da vinda de Cristo. Adão e Eva no Éden, Noé quando anunciou o dilúvio, Abraão chamando para uma terra prometida, Moisés na sarça ardente e depois no Sinai. Essa experiência mostra que a iniciativa sempre partiu de Deus. O homem não foi atrás de Deus para conhecer, foi Deus que se revelou. Além disso, no Antigo Testamento, Deus se revelou de três formas principais. Na criação, o universo fala sobre o Criador, o céu declara a glória de Deus. Na história de Israel, o êxodo do Egito, a travessia do deserto, a conquista da terra, os juízes, os reis mostram a mão de Deus conduzindo o seu povo. Na lei dos profetas, a lei Torá revela a vontade de Deus. Os profetas falam em nome de Deus, chamando o povo ao arrependimento, apontando para o futuro do Messias. Assim, o Antigo Testamento mostra que Deus se revela em atos e em palavras. Ele age na história e interpreta suas próprias ações, para que o povo entenda que Ele é. O profeta Oséias resume bem esse chamado. Conhecemos e prosseguimos conhecer o Senhor. Ou seja, conhecer a Deus não é fruto de uma filosofia humana, mas o convite do próprio Deus. Revelação do Novo Testamento. No Novo Testamento, a revelação chega ao seu ponto máximo. Deus não fala apenas por meio do profeta ou evento, mas faz presente na pessoa de Jesus Cristo. O evangelista João resume isso de forma poderosa. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Gênero está no seio de Abraão, que revelou ao seu Pai. Forma de revelação do Novo Testamento. Jesus Cristo, revelação plena. Ele é o verbo que se fez carne. Suas palavras, obras, morte e ressurreição revela quem Deus é. Não apenas o mensageiro, ele é a própria mensagem. A pregação apostólica, os apóstolos testemunham que viram e ouviram. Cartas escritas no Novo Testamento são registros dessa revelação. Escritura inspirada. O Novo é fruto da ação do Espírito Santo guiando os autores. E a continuidade e cumprimento do Antigo Testamento. Característica da revelação é cristocêntrica, tudo aponta para Cristo, definitivo em Jesus. Deus se revelou de forma completa, universal, não só para Israel, mas para todas as nações. Resumo do Novo: a máxima revelação é Jesus Cristo, testemunho, o apóstolo, os escritos inspirados, natureza completa, definitiva e universal. A ação do Espírito Santo torna a revelação viva e eficaz. Deus se revelou de forma progressiva, pouco a pouco. Usou a criação, histórias, profetas, leis, sinais e milagres. Israel foi o povo escolhido para receber e transmitir essa revelação. O Antigo aponta a algo maior que virá, a promessa do Messias. No Novo Testamento, Deus se revelou de forma plena e definitiva em Jesus Cristo. Cristo não trouxe apenas a mensagem de Deus, ele é a própria mensagem. Os apóstolos, autores do Novo Testamento, registraram sob a inspiração do Espírito Santo essa revelação. Hoje temos nas Escrituras o testemunho completo dessa verdade.
Aplicação prática. Deus não é descoberto pelo esforço humano. É Ele que se revela. Conhecer a Deus é possível porque ele tomou a iniciativa. A revelação nos chama a buscar. A revelação chama a buscar a Deus através da sua palavra. Aplicação prática. Deus não é descoberto pelo esforço humano, é Ele que se revela. Conhecer a Deus é possível porque Ele tomou a iniciativa. Revelação nos chama a buscar a Deus através da sua palavra, viver pela fé, pois a compreensão não vem apenas da razão. Reconhecer a Cristo como sendo a revelação. Depender do Espírito Santo que ilumina nossa mente e coração. Sem revelação, o homem jamais conheceria Deus em Jesus. O Deus invisível se tornou visível e acessível. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar essa aula. Peço perdão pelos barulhos de meus filhos. Eu não vou regravar essa aula porque eu já regravei 2 vezes. Não tenho tanto tempo, essa disponibilidade para poder estar regravando. Então peço que os irmãos possam me desculpar e caso tiver alguma dúvida, me chama no privado para poder estar explicando, orientando novamente os irmãos. Prometo, né, que nas próximas aulas eu vou estar gravando logo após a live, né, logo após as aulas ao vivo, para que a gente possa conseguir acompanhar, né, e os irmãos também conseguir colocar as matérias também em dia. Peço perdão, Deus ele possa abençoar a sua vida, que os irmãos possam ter um ótimo estudo e que Deus abençoe a sua vida. Não pare, continua, persevera até o final. Que Deus abençoe.